Começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12, muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabem qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir, se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Bora falar sobre esse empate fora de casa contra o Atlético Paranaense. Eu acabei de twittar lá no Fireslinho, eu falei, gente, a gente veio de uma fase tão ruim, tanto resultado negativo, eliminação, sequência de meses sem vitória, que eu vou pegar mais liderança positiva nesse jogo. Primeiro, a sequência de partidas do Atlético, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Eu sei que tem muita gente maluco do outro lado, mas eu vou me apegar a isso também para um time que ficou meses sem vitória. Por quê? Se você estivesse empatando com o Atlético Paranaense na 4ª colocação hoje, você ia falar que seria um grande resultado, lembrando que o Atlético Paranaense é uma das grandes forças do futebol brasileiro nos últimos anos. Claro que a gente precisa recuperar alguns pontos que foram perdidos em casa. O Vasco, que a gente perdeu ponto em casa, o Corinthians a gente perdeu em casa também. Eu poderia dar vários exemplos aqui de pontos que eu falei aqui, ó, a gente tem que recuperar fora de casa. Mas quem é fã de carteirinha do Camisa 12, tem um tempo que eu não falava isso aqui, hein? Quem é fã de carteirinha do Camisa 12 lembra que eu falei no vídeo passado. A tabela planejada mudou. A tabela planejada não é de título, onde você tem que ganhar jogos fora de casa contra grandes equipes e tal. Fala, você está pensando pequeno. Meu amigo, é assim que funciona o futebol. Você deixou o Botafogo disparar, o Palmeiras e o Flamengo estão longe, você começa a pensar o que você pode alcançar dentro da realidade, fora da loucura que é a cabeça do torcedor, mas dentro da realidade, o que é palpável naquele momento. Então você fala, peraí, minha briga agora é ir para Libertadores, porque o Galo depois ganhou do São Paulo. A gente ganhou mais um jogo no encerramento ali do primeiro turno, me fugiu agora, mas foram 2 vitórias na sequência. Bahia. Aí depois nós perdemos para o Vasco, mas ganhamos do Santos e empatamos fora de casa. Nessa sequência que a gente esquece o Z4, pelo menos temporariamente, você fala, ó, pré-Libertadores ou Libertadores na fase de grupos. Essa é a minha briga, já que tudo depende ainda dos resultados de Copa do Brasil e Libertadores. Lembrando, se o Inter ganhar, tiver lá atrás da gente, não muda G6, G7, G8. E o São Paulo também, que está na briga pela Copa do Brasil, se ganhar, tiver atrás da gente, não muda nada. Não que a gente vai torcer para o Flamengo de jeito nenhum, mas é uma questão que a gente está monitorando. Então, por enquanto, o Galo esquece o Z4, começa a monitorar pré-Libertadores, meu amigo, é o que sobrou. A gente vai ficar pé da vida, mas é o que sobrou. Então, pensando nisso, o empate fora de casa, aí a gente vai debater o que aconteceu fora de casa, o empate fora da casa contra um time tão forte como é o Atlético Paranaense, é sim um bom resultado. Eu preciso colocar aqui meu óculos para ver se eu estava muito branco. Gasparzinho, Eduardo, aquele vampiro do cinema. Mas vamos lá. A fase do futebol. A gente comenta muito sobre o seu elenco aguenta tudo que ele está disputando. Por exemplo, o América está bem perto de um rebaixamento, porque se dedicou muito à Sul-Americana, dividiu a atenção, bati a mão no nariz com vontade de ferrar, até avançou na Copa do Brasil também, até o jogo contra o Corinthians. O Atlético Goianiense ano passado avançou demais na Sul-Americana, acabou rebaixado, está no gangorra lá no meio de tabela na Série B. E a gente tem vários casos, até o Fortaleza na Libertadores ano passado correu perigo em determinado momento porque estava focado demais na Libertadores. E talvez o Galo estivesse querendo abraçar o mundo com um elenco que não lhe permitia isso. Então era melhor sair da competição, meu amigo, não coloque palavras na minha boca. Eu estou falando o que a gente percebe, que depois que foi eliminado, coincidência ou não, o Galo começou a ter resultados melhores no Brasileiro. Infelizmente, você pega o banco de reservas do Galo hoje, por exemplo, o Kudê já alertava no microfone, não é um elenco que aguenta muitas competições ao mesmo tempo como quer a torcida ou como quer a diretoria. Mas coincidência ou não, depois
que a gente foi eliminado, nós começamos a pegar resultados melhores. A gente tem que ficar de olho na tabela, porque, por exemplo, Fortaleza está na Sul-Americana, se eu não me engano, na semifinal da Sul-Americana. Então, Fortaleza está na nossa frente, o Fluminense classificou na Libertadores, está na nossa frente, os dois se enfrentam, lá na frente vão dividir a atenção também, então a gente vai também monitorar essas situações dos times que estão ali na nossa frente nos demais campeonatos. O Galo vai para a grama sintética, sempre que o Galo vai para a grama sintética eu falo, não tem time no Brasil que consegue resultados tão bons lá como o Galo. O Galo de 2016 para cá, quando começou a grama sintética, só perdeu 2 jogos para o Atlético Paranaense. Em 10 partidas, se eu não me engano, 10 ou 11 partidas, o Galo conseguiu 2, acho que hoje foi o 2º ou 3º empate lá. Então o Galo conseguiu grandes resultados na Arena da Baixada. Né? Hoje, mais uma vez, é um ponto que lá daqui a 2 anos, quando você esquecer o contexto desse ano aqui, que você passa a raiva, você fala, conseguimos mais um empate lá na grama sintética, onde é muito difícil. E o que mais me agradou no começo do jogo, nós enfrentando o Atlético Paranaense, fora de casa, nós tivemos a intenção de sermos protagonistas. Ao contrário do que falou o Pracidelli, que eu fiquei engasgado com aquilo ali, melhor fiquei engasgado com o Pracidelli do que com aquele treinador que o Cruzeiro estava querendo lá de Portugal. Mas eu fiquei engasgado com o Pracidelli, que ele falou sobre o Vasco ser protagonista. Então o Galo estava enfrentando ali o penúltimo, ou não lembro se era o Lanterna, acredito que o penúltimo time do Campeonato Brasileiro, deixando o Vasco ser protagonista. E hoje, na Arena da Baixada, o Galo já tinha conseguido um bom ataque, ele ainda continua ditando o ritmo do jogo, indo para cima, marcando alto, pegando, tabelando, tacando, buscando gol na Arena da Baixada, repito, contra o forte Atlético Paranaense. Eu tenho minhas ressalvas contra o Petralha, mas toda vez que a gente enfrenta o Atlético Paranaense, eu preciso abrir mão do clubismo aqui, porque time fora do eixo, que comprou briga grande, com a emissora de TV, com o CBF, conseguir bons resultados sul-americanos e nacionais, como conseguiu o Atlético Paranaense nos últimos anos, é muito difícil. Então, me perdi. Tá, protagonista, né? O Galo começa sendo protagonista lá. E aí quando consegue 1-0, e a jogada do gol nasce em algo que eu gosto muito, que fica o Pavon, o Pedrinho e o Arana se movimentando, né? Sabe aquele aquecimento que eles ficam fazendo ali, um pobinho na lateral do campo, que eles ficam naquele pobinho, pá. Eles fizeram basicamente aquilo ali porque me incomodava demais o Galo estagnado, o Galo parando. Quando a turma parava e assistia alguém estar com a bola sem se deslocar, o mínimo para se desmarcar, para aparecer como opção, para uma linha de passe aqui. O que mais incomodava no Atlético era aceitar o resultado da forma como não era nem vontade, era questão de desorganização mesmo. E aquela movimentação ali, saiu o gol. Aí o Galo, eu falo assim, agora o Galo vai dar aquela recuadinha, né? Recuadinha básica. Não imaginava que seria tanto. Até consegue apostar em um contra-ataque ou outro, mas o Galo realmente, ele é que o Galo tá naquela questão do menino sem confiança na escola, que aí fica um chato pra caramba, provocando. O cara que tá ali com a moral meio baixa, acerta um soco, derruba o outro, meu filho, e ele corre o quarteirão inteiro, não volta na aula aquela semana ali. O Atlético fala, vou pra cima, consegue o soco, mas quem é fã de carteirinha do camisa 12 sabe dessa tecla que eu venho batendo aqui há algum tempo. Você sabe até os jogos que eu vou citar. O Cruzeiro a gente terminar com 4 zagueiros em campo, contra o Alianza Lima também, contra o Red Bull Bragantino, a gente abdicado do ataque, e o Filipão, quando chegou, ele nitidamente ele faz esse time baixar suas linhas demais, e quando consegue um resultado, contra o Flamengo aqui foi outra partida em que a gente abdicou de atacar e passou a ser um time de chutão para frente. Então isso está enraizado desde antes do Filipão e potencializamos isso com o Filipão. Conseguir um gol, abdicar de atacar, mesmo tendo potencial para fazê-lo ainda com qualidade, ainda principalmente no primeiro tempo. É claro que a gente não vai ficar atacando o Atlético Paranaense
o tempo todo na casa dos caras, principalmente que aquele menino, o Bueno, estava inspirado, né, perigoso por ali. Claro que você vai dar um passinho para trás, mas não pode deixar o adversário gostar tanto do jogo e apostar só nas ceiras do Everson. Isso não pode de jeito nenhum. De qualquer jeito, como a gente consegue bons resultados lá, quando for jogar na Arena da Baixada, você pode fazer sua apostinha lá na KTO. Por quê? É histórico. Não quer arriscar, você continua naquele ditado meu de deixar o coração de lado quando for se divertir na KTO. Faz o seguinte então, coloca mais de um gol no jogo amanhã entre América e Santos. 2 times desesperados, 2 times que vão para cima, é trocação, jogo aberto. Vai por mim, mais de um gol nesse jogo, vai se divertir na KTO. E quando você fizer seu cadastro, utilize o cupom CAMISA12. Por que eu falei lá no começo do vídeo do pós-jogo sobre valorizar também o copo cheio nessa situação? Tava voltando o Fux, que eu vou repetir o que eu falei dele lá na TV. O Fux é um jogador que a gente trouxe, que o Kudê conhecia, que a gente imaginou que estava chegando para ser titular. O Gemerson não convenceu em 2022 e 2023 também não, mas já em 2022 já mostrava que não era o Gemerson que a gente conheceu lá há 9 anos. A gente vendeu o Nathan Silva, o Igor Rabelo machucou e mesmo assim, sem o Lemos convencer os treinadores, o Fux não conseguiu ser titular. Então você tem desfalque na zaga para esse jogo, o Fux entra, o Batalha, eu acho que o Batalha era o queridinho da torcida nesse momento. Como o Hulk vem mal há algum tempo, o Batalha é no radar, no Datafael, que monitora as opiniões pelas ruas. O Batalha era o grande queridinho da torcida já há algum tempo. Então você perde o cara ali do meio campo. O Pedrinho, que a gente estava naquela dúvida se ele podia manter a boa partida que fez contra o Santos, a gente tinha muitas interrogações para esse jogo, muita dor de cabeça, além de estar jogando na grama sintética contra o Atlético Paranaense fora de casa. Então, diante dos problemas de desfalque, inclusive no aquecimento, o Hulk meia bomba ali, o Hulk, né, baqueado, era problema demais para um jogo. Por isso, acabou o jogo, eu não fiquei nervoso, estou gravando o pós-jogo rapidinho, estava só esperando a coletiva do Filipão, depois fui olhar umas coisinhas de tabela, teve uma outra pesquisa que eu fiz na hora que já estava sentado para gravar o pós-jogo, falei, peraí, deixa eu fazer essa pesquisa, já eu falo qual que é. Então, tô calminho, gravei o pós-jogo para vocês, porque era fator demais, dificultando até uma vitória do Atlético, e a gente teve a oportunidade. Se a gente aproveita aqueles contra-ataques ali, se tem um jogador, se a bola cai num jogador diferenciado, não no pé do Patrick no fim do jogo, que carrega a bola mais para a bandeira de escanteio, sendo objetivo em direção ao gol. Entre outros lances, aquela do Edenilson, que era dar uma cavadinha, pros coroa agora. Sabe aquela, desculpa comparar isso, mas sabe aquela cavadinha do Marques pro Guilherme, contra o Vitória na semifinal de 99? A hora que o Edenilson pegou na linha de fundo, eu falei, nossa, se levanta ali, tem um cara do Galo para escorar. Mas aí um é Marques, o outro é Edenilson. Mas se a gente tem jogador de qualidade ali, poderíamos ter saído vitoriosos. Tudo bem que o Atlético Paranaense forçou o Everson a fazer grandes defesas, mas o fator, principalmente desfalque na volância, não só pelo desfalque ser o Batalha, porque time do Filipão, o coração do time é a volância. Não é à toa que o Batalha está jogando muito com o Filipão. O Filipão é hashtag volante. O Filipão deve ter um volante tatuado nas costas ali com um coração ao redor dele. Volante de carro mesmo, só para simbolizar que esse povo da tatuagem é meio maluco. Eles colocam símbolos aí para representar, né? Então o time do Filipão se baseia através dos volantes. Tanto que era questão de tempo ele ir para 2 volantes e isso aconteceu. Então hoje ele não tinha Batalha, o Alan Franco lesionado, até o Igor Gomes, que chega a ser uma possibilidade pelo que jogou no São Paulo, para a volância estava fora. O Zaratio, que pode ser um camisa 8, fora também. E aí entra o Edenilson. Olha só, eu nem tinha citado esse nome aqui ainda naqueles outros problemas, as outras pulgas atrás da orelha. Ainda tinha a situação Edenilson. Então julgando, Fux aqui, o Mariano, na sequência, depois do jogo contra o Santos, do lado dele, né, que ainda tem uma sequência de jogos do Mariano, falando assim, nossa, cara, é muito fator.
2 jogos seguidos pro Mariano, no lado do Fux aqui, como é que vai ser e tal. Aí, depois que o Galo faz 1-0, até que o Mariano parou de subir. Aí o Mariano falou, peraí, agora contra o Santos eu subi, então hoje eu não vou ficar subindo não, porque é sintético, jogo mais rápido, vou ficar segurando aqui do lado do Fux, porque eu não sei como é que o Fux está também não, meu companheiro. Então o Mariano dessa vez segurou. É até curioso, teve uma hora que eu falei assim, uai, eu não tomei minha brama hoje, o que tá Mariano e Sarava em campo? Eu abri o GE, deixa eu ver o que aconteceu. E não tinha substituição no GE, cara. Eu fiquei perdido. Eu falei, cara, eu não vi essa substituição. Tá Sarave e Mariano ao mesmo tempo dentro de campo. E o Cláudio Rezende pergunta na coletiva pro Filipão, né, sobre essa dobradinha. E é curioso que até a possibilidade de utilizar Rubens e Arana, algo que a gente tinha falado, ou aqui no pós-jogo, ou lá no Alterosa Esporte. Tem hora que eu fico meio perdido. Se eu falei aqui, eu falei lá. Né, porque é muito comentário, é falar de Galo o dia inteiro, então eu falei pra rua, mas acho que eu falei, foi lá na televisão, ou foi no Cachorrada Podcast, que inclusive nós tivemos um ótimo Cachorrada Podcast sobre o Instituto Galo e com a torcida uniformizada do Atlético. Tô sentindo falta de vocês lá no Cachorrada Podcast, de vocês prestigiarem o Cachorrada e os cortes, mas eu falei que o Rubens poderia jogar com o Mariano, mais ou menos, o Rubens poderia jogar com o Arana, mais ou menos nessa vibe que foi o Mariano e Saravia. Um segura e solta o outro. Um segura do lado de cá, o Rubens fica um pouco mais defensivo, apesar do Paulo Roberto Prestes falar no Cachorrada que sente mais pontos a evoluir no Rubens defensivamente que ofensivamente. Eu discordo, eu até pensava o contrário, eu não gostava do Rubens chegando na linha de fundo para cruzar. Ele falou que o Rubens precisa corrigir algumas coisas defensivamente sobre o posicionamento, mas poderia repetir também essa dobradinha do lado esquerdo. O Rubens que está sumido com o Filipão. Tinha evoluído, o Rubens teve um início de ano muito ruim, vinha evoluindo, até com partidas em que foi aplaudido, elogiado, e depois sumiu, mesmo em partidas em que a gente teve que improvisar, como hoje o Rubens não aparece, exceto nos 30 segundos finais contra o Santos. Já que a gente está falando de improvisação, empurra para lado, troca o lado, né, gambiarra. Quando o Paulinho começou a jogar do lado direito aqui no Atlético e o Pavão do lado esquerdo, eu realmente gostei mais. Hoje, em alguns momentos do jogo, eu via que o torcedor que comentava aqui no chat do YouTube tinha razão. Direto vocês comentam coisa legal aqui. O que você está fazendo com a mão parada? Papo ruim. O que você está fazendo com a mão parada assistindo esse vídeo então, meu amigo? Comenta aqui no chat do YouTube o tempo todo. Tem gente que nem curtiu no like, nem curtiu o vídeo ainda. Clica no like então e se inscreve no canal. E dá uma moral pro Cachorrada. Bom, a gente consegue acionar no contra-ataque mais o Pavão e o Paulinho quando a gente coloca a bola no chão. Depois que esse time parou com o chutão, a coisa começou a dar mais certo para a gente acionar esses dois. Mas muito mais. Até a hora que pregou o Otávio e o Edenilson ao mesmo tempo. Aí foi só chutão. Aí morreu a saída de bola do Atlético. O Atlético, para todo o ataque do adversário, era perigo. O Otávio e o Edenilson estavam pregados. E na hora de mexer no time, o Filipão arrumou uma bagunça. E cada mexida do Filipão, o time piorava ainda mais. É impressionante. Não dá para entender o Filipão quando ele quer mexer no time. Ele não consegue explicar na coletiva, ele não tem paciência com coletiva. A coletiva com ele, só o repórter perguntar, ele já fica assim. O dia que saiu o sistema de som na Arena MRV, eu achei que a pressão do velho para 18/9. Eu falei, chama o captopril para ele aí, pega um hidroclorotiazida, um furosemida, e como está pressão alta. Ele não consegue explicar, mesmo quando o repórter pergunta o que você quis com tal substituição, ele corta. Hoje teve uma pergunta do Breno Galante que ele cortou com uma resposta só. O agravante das substituições ainda foi a péssima atuação do Hulk. Quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que em 2023 eu já perdi as contas de quantas vezes e principalmente há quanto tempo eu venho falando aqui sobre a atuação do Hulk. Minha maior testemunha é Vitor Martins, o cara mais citado nesse pós-jogo, um amigo da imprensa, que lá atrás, nós estamos em setembro, lá para os meados de junho, eu falava, ô Vitor, o gráfico do Hulk de atuação, a linha vem caindo, jogo que ele fazia gol, dava assistência, eu falava, olha, ainda está me preocupando a situação do Hulk. Eu pesquisei em 2020, porque eu falei, eu gosto muito, né? Vocês sabem que eu gosto muito de viajar no tempo.
E eu falei, em 2022, na reta final do ano, o Hulk ficou fora porque desgastou demais no fim do ano. Ele sai contra o Flamengo lá no Maracanã, até pé da vida com a torcida do Flamengo, e só volta em 2023. Mas antes ele já tinha saído contra o Atlético Goianiense em setembro, dia 4 de setembro, e ele volta dia 28 de setembro. Olha que situação parecida com esse cenário. Pauta para você aí dos portais mineiros. No início de setembro de 2022, o Hulk sai contra o Atlético Goianiense e volta mais ou menos o período que ele vai ficar parado agora. Que o rendimento dele já estava muito abaixo. Não estava agradando o torcedor, mesmo quando conseguia com assistência, via que o Hulk estava fácil de marcar, estava perdendo a bola com facilidade. Ele tenta voltar, ele volta contra, se eu não me engano, Palmeiras, Fluminense e Flamengo. E aí depois já não aguenta mais. Perdão, o Santos, cara, ele na Vila Belmiro ele sai também nesse jogo contra o Santos, que eu acho que o Nath faz um gol no finalzinho e o Galo consegue aquele resultado depois de muitos anos. E aí contra o Flamengo ele sai e não volta mais. Cenário parecido com 2023. Apesar da boa atuação contra o Santos na Arena MRV, o atleticano que assiste aos jogos e consegue fazer essa linha do tempo, sabe que o Hulk vem passando pra gente aquela sensação de estar devendo, não tá conseguindo. E o cara mais maluco, o cara que mais se transforma no futebol que eu conheci, eu acho, na vida é o Hulk, cara. Por quê? Vou dar de exemplo os evangélicos. O Ronaldo Luiz falou isso outro dia lá na Batista de Cima, de um futebol que aconteceu e falou assim: meu irmão, você quer testar o crente, coloca para jogar bola. Meu irmão, tem cara que se transforma. O cara pode ser o fogo puro, o reteté. Tem cara que entrou na partida de futebol, ele vira um moço maluco, cara. Tem um amigo RP que é assim, não aceita perder de jeito nenhum, apela, pega a bola, vai embora, desliga a luz da quadra e tal. O Hulk dentro de campo fica maluco. Aquele cartão hoje foi um absurdo. Ele falou que a esposa dele já conversou com ele. Eu tenho certeza que a Camila falou assim: amor, você está exagerando e tal. Eu tenho certeza que amigos já tentaram conversar. Eu tenho certeza que a Dona Socorro e o Gilvan já tentaram conversar com ele, mas o cara continua sendo uma máquina de cartões. Aquele cartão contra o Santos na Arena MRV, esse cartão hoje, 2 cartões que poderiam ser evitados, que prejudicam o Atlético e que faz o torcedor se questionar com toda razão se foi intencional ou não. E tem um termo no futebol, me desculpa, acabei de falar do Ronaldo Luiz da Igreja, mas vou falar o termo no futebol. Puta, velho, falei rapidinho. Que é os caras mais cascudos do futebol. Os caras de seleção, os caras que já rodou, que tem muita taça, que é mais respeitado no vestiário. E são os caras que estão tomando cartão demais, cara. O Hulk é o maior exemplo dos maiores do Brasil hoje de número de cartões. O Arana naquela expulsão, quando assume a braçadeira de capitão, naquela cotovelada, não pode tomar um cartão daquele. Naquele jogo o Gemerson fica suspenso, está suspenso novamente hoje, não enfrenta o Botafogo. Mas, aliás, partida péssima. O lance do gol do Atlético Paranaense ali, o Gemerson não poderia, perde o tempo, parece que está lento, não está entendendo o que dá bola. E eu já venho criticando o Gemerson aqui e na TV há algum tempo. Entre outros cartões do Atlético, eu falo, não dá, cara. Os P véia do futebol, que eu já não vou repetir o nome, né, não pode tomar cartão assim. Então, cabeça ligada, bora pra cima do Botafogo, que a cada rodada agora a gente analisa qual que é a nossa briga, qual que é a nossa situação, e pra cima deles, meu galo. Tamo junto, grande abraço, beijo no coração e uma semana abençoada para todos vocês. Tchau!